Mais uma peça foi encaixada no quebra-cabeça da MotoGP para a temporada 2025. A penúltima peça, porque agora resta só mais uma vaguinha. Nessa quinta-feira, a Yamaha confirmou a contratação do Miguel Oliveira, que vai correr pela Pramac a partir de 2025. É um contrato de 2 anos, então 25 e 26, diretamente com a fábrica, né, com a Yamaha Motor Racing, mas para ele correr na equipe satélite, na equipe privada, na Pramac. Na prática, isso significa ter apoio, né, obviamente, total da escuderia japonesa, mas também uma moto do ano, uma YZR M1, igualzinha àquelas que estarão nas mãos de Fábio Quartararo e Alex Rins. E essa é uma mudança importante na filosofia da Yamaha. A Yamaha está aí há um tempo, né, sem ter equipes satélites, mas quando ela ainda tinha, ela não dava para essas equipes satélites o equipamento top de linha dela, ela dava aquilo que ela tinha assim um pouquinho mais velho. Isso mudou na MotoGP. Né? Isso era uma prática comum na MotoGP, naquela MotoGP que ficou lá para trás, porque já nos últimos anos a gente tem visto uma parceria um tanto quanto mais umbilical, acho que dá para a gente colocar assim, entre as fábricas e as equipes privadas. Porque todo mundo chegou à conclusão que, ao invés de você desenvolver uma moto com 2 pilotos, é muito mais fácil você desenvolver com 4. Acelera o trabalho. A Ducati desenvolve com 8, melhor ainda, por isso que a gente tem essa Ducati que a gente tem hoje. Mas a Ducati, por exemplo, ela tem um total de 4 motos do ano e outras 4 do ano anterior, que é isso que ela faz com equipe de fábrica e Pramac tem as motos do ano, e Gresini e VR46 tem as motos do ano anterior. Mas KTM também faz isso, porque as motos da Tech 3 são iguais às motos de fábrica. E a Aprilia passou a fazer. O Miguel Oliveira começou o ano com a RSGP igual, de Alex Espargaró e Maverick Vinales, mas o Raul Fernandes demorou um pouco mais para receber esse equipamento, porque como o acordo foi feito ali meio que de última hora, não deu tempo da Aprilia produzir todas as motos necessárias para dar essa igualdade para o Raul Fernandes. Então ele teve uma atualização para a segunda metade da temporada para chegar ali mais ou menos no mesmo nível da moto titular. Mas, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira é uma excelente escolha. Ele tem 29 anos, já tem uma boa experiência na MotoGP. É um cara com 5 vitórias, todas elas conquistadas, né, em cima da moto da KTM, às vezes em Tech 3, às vezes em KTM. Mas além dele conhecer a moto austríaca, ele também tem essa experiência recente agora com a Aprilia. Não diria que a passagem dele pela Aprilia deu certo, nem com a RNF, apesar de ter sido um ano muito tumultuado, com muita lesão, muito azar, mas também na Trackhouse não tem sido uma campanha de tanto destaque, com exceção do GP da Alemanha, que foi ali quando ele conquistou a primeira medalha dele, né, em corridas sprint. Mas é um cara com conhecimento importante e, particularmente, eu gosto muito do Miguel. Acho que o Miguel é um piloto muito talentoso, é um piloto rápido e eu acho que ele não foi tratado da maneira como ele deveria pela KTM. O que não é uma surpresa, né? A KTM tem esse histórico aí de ser um pouquinho ruim de gestão de pessoas. Mas, com o Miguel em si, durante muito tempo eles deixaram claro de que a prioridade deles era o Brad Binder. Muito embora os resultados estivessem vindo com o Miguel Oliveira. E aí eles o colocaram numa posição de assim, então, a gente decidiu que no ano que vem você vai descer para a equipe privada, quando ele já estava na fábrica. Ele falou, não vou não. E aí ficou aquele climão. Eles, não, mas poxa, olha, a Gas vai ser tipo uma equipe de fábrica. Não, mas não é, né? Vai, tipo uma equipe de fábrica não é uma equipe de fábrica. Então eu acho que a KTM errou muito a mão com o Miguel Oliveira. Naquele momento não tinha o menor sentido esse apego ao Brad Binder e não ao Miguel Oliveira. É claro que a gente tem ali uma questão meio que apego mesmo, porque o sonho da KTM é ter campeão na MotoGP, um piloto que ela ajudou a criar. O Brad Binder é esse piloto que ela ajudou a criar, porque ele passou pela Red Bull Hooks Cup, a carreira dele está toda muito atrelada, né, à fábrica austríaca, mas mesmo assim os resultados estavam vindo do Oliveira, então eu acho que ele merecia um tratamento um pouco mais prioritário dentro da estrutura ali de Machthofen. Não aconteceu e aí ele foi buscar outros ares e não deu certo com a casa de Noale. Acontece, às vezes as pessoas não se encaixam com as motos que devem encaixar. Mas mesmo assim, acho que foi um acerto da Yamaha. A Yamaha precisava de um piloto experiente, precisava de um piloto que tivesse experiência com outras motos, né? Eles pegaram aí, o Quartararo fez a carreira dele toda com a Yamaha na MotoGP, o Alex Rins tem uma experiência diversa, né? Ele passou pela Suzuki, que tem um componente interessante nessa relação com a Yamaha, por ser também uma equipe que usava motor de 4 cilindros em linha e que conseguia ser competitiva com esse motor de 4 cilindros em linha.
E aí ele teve uma experiência na Honda, né, e numa Honda que tá ruim, mas que ele conseguiu vencer, então isso também era o importante, tinha uma experiência curiosa, mas agora, pegando o Miguel, eles vão ter outro tipo de conhecimento, outro tipo de experiência. Miguel vem dos motores V4, então vai exigir ali uma certa adaptação, mas conhecendo o KTM e a Aprilia, que são duas motos que não estão lá no topo da MotoGP, ainda estão apanhando da Ducati, mas que estão um passo à frente de Yamaha e Honda, que são motos que têm ali pontos curiosos, né, que tem coisas interessantes ali para a Yamaha poder olhar, analisar e de repente se inspirar. Para completar essa equipe, a promessa da Pramac é anunciar em Misano, mas esse ano a gente vai ter uma overdose de Misano, né? Porque tem Misano nesse fim de semana, tem teste em Misano na segunda-feira, e aí depois, mais um pouquinho para o fim do mês, tem Misano de novo para o GP da Emília-Romanha, que é a prova que entrou em substituição à corrida no Cazaquistão, que foi cancelada, né? Não deu para acontecer, e aí ao invés de simplesmente tirar do calendário, já que a gente já tinha tido uma prova cancelada, eles colocaram essa alternativa de correr em Misano. Então, aparentemente, o restante do anúncio vai vir só nessa segunda rodada em Misano, mas tampouco me surpreenderia se fosse nesse fim de semana, porque eles já deixaram claro que os pilotos estão escolhidos. E a gente também sabe quem é esse piloto que está escolhido, né? Pelo menos o que a gente sabe até agora, quem vem por aí é Jack Miller. O Miller foi preterido pela KTM, vai cumprir aí o contrato de 2 anos que ele tinha, mas tampouco fez uma temporada das mais excelentes ou vistosas, mas mesmo assim ele garantiu uma sobrevida na carreira, né, na MotoGP, por aquilo que eu falei alguns vídeos atrás. O passaporte do Jack Miller tá pesando um pouquinho. A Dorna, que é a promotora do campeonato, não tinha interesse em perder o único australiano do grid para substituí-lo por um piloto espanhol, porque essa era a possibilidade, né, de ter ali o Sérgio Garcia ocupando esse segundo lugar na Pramac. E aí meio que fizeram uma campanha em prol do Miller e acabou que as coisas caminharam na direção dele. Apesar da maneira, porque eu acho meio ruim essa coisa de o passaporte sendo a questão determinante, eu acho que o Miller vai ser uma boa escolha. Não, o Miller não tá bem na KTM, mas o Miller passou muito tempo na Ducati e agora também conhecendo a KTM. Então a Yamaha vai ter um conhecimento íntimo de basicamente todas as rivais dela. A gente já teve alguns momentos na temporada em que o Didi Dalina, que é o chefão, né, o pai dessa desmocedite competitiva, declarou que a transferência de pilotos não é tão preocupante para ele quanto a transferência de técnicos. Só que isso a Yamaha já fez, a Yamaha já roubou um técnico da Ducati, porque o diretor técnico, Massimo Bartolini, veio da casa de Borgo Panigale, então já é alguém que tem essa parte, né, do conhecimento de engenharia e tudo mais da moto de Bolonha, e agora eles também trazem um piloto. Então eles conseguiram em uma equipe só, aliás em 2 equipes, reunir o conhecimento de todas as construtoras do grid. É uma possibilidade disso ajudar nesse desenvolvimento, de acelerar as coisas. Se vai funcionar ou não, a gente vai ter que ver em 2025. Mas que ficou um time forte, ficou. E ainda tem mais um anúncio, né? Porque tem ali nos bastidores a expectativa de que o Augusto Fernandes, que também levou um pé no traseiro da KTM, Tech 3 KTM, vire piloto de testes. É importante, apesar de o Augusto não estar numa boa fase e tudo mais, é importante para a Yamaha ter alguém que, esteja mais ativo, porque o Cal Crutchlow não corre, né? Já está aposentado, mas ele também tem tido lesões, teve uma lesão, passou por uma cirurgia, ainda não conseguiu se recuperar, então não tá ali pronto, e é importante ter alguém que estava na ativa e melhor, que tenha a expectativa, né, ou pelo menos o sonho de voltar ao grid, porque aí significa que ele vai manter a forma e a tentativa de conseguir brilhar também nas poucas participações que tiver na MotoGP para poder buscar essa sonhada vaga. Então é uma KTM, é uma Yamaha que está se reforçando com experiências de KTM, de Aprilia, de Honda e de Ducati. Me parece uma boa opção. Mas e você? Me conta aí o que você acha. Desculpa o barulho da obra do vizinho, que não acaba nunca. Me fala aí e a gente se vê na próxima. Valeu!